Bom, então hoje o nosso tema será taxa dividida. A gente vai trabalhar marcações e algumas situações de prováveis entradas, tá? Taxa dividida. Chegamos na parte da taxa dividida, mas o que vem a ser uma taxa dividida? Taxa dividida ocorre sempre quando aparecer um comando ou um quendo expirado interrompendo o preço de continuidade, que é a quebra do preço, né? Pois vai se encerrar o ciclo que vinha se formando e iniciar um novo até chegar nas marcações. Aqui eu marquei alguns exemplos de formação de taxa dividida, tá? Assim, a questão da taxa dividida, vocês não precisam saber muito o conceito do comando, quendo expirado, controle de região, tá? Você só precisa identificar que dois ou mais candles da mesma cor, você tem um candle careca, certo? Aí você vai marcar sempre a nossa marcação na taxa dividida vai ser na junção desse candle careca e o próximo candle, tá? Aqui eu tenho um candle careca, aqui eu tenho dois candles careca, tá? Aqui eu tenho um candle careca e uma vela de força, aqui eu tenho duas velas careca, né, fazendo uma taxa dividida de fundo. Isso aqui a gente vai ver mais aqui, mais para baixo, tá? Aqui eu tenho uma taxa dividida também. Aqui eu tenho uma taxa dividida de topo. Aqui uma de fundo e assim vai. Ah, quando que ela encerra e se inicia por que ela se encerra e se inicia um novo ciclo? Vamos lá para o seguinte exemplo. Ó, aqui, nessa primeira vela aqui, ó, ela é a primeira vela da reversão, certo? Aqui, como ela termina expirada, tá? O que é uma vela expirada? Ela sem pavio na parte inferior. Isso aqui significa que ela não tem mais nada a ser trabalhado daqui para baixo, tá? Então, automaticamente, esse preço que iniciou após essa reversão, ele está fechado. Aí o que acontece? Logo em seguida apareceu uma vela de força de venda, certo? Essa vela seguinte, né, essa vela de força de venda, ela abre um novo preço, tá? Então aqui, ó, aqui eu vou ter, deixa eu só exemplificar para vocês entenderem o que é encerrar e iniciar um novo preço, tá? Ó, aqui eu tenho um lote de venda, certo? Essa parte de lote será a nossa próxima aula. Deixa eu só adicionar a pessoa aqui, peraí. Aqui eu tenho aqui nesse conjunto de velas vermelhas tem um lote de venda, certo? Onde essa primeira vela vermelha ela abriu e fechou um preço, tá? Ela abriu e morreu nela mesmo, certo? Aí essa segunda vela aqui, ela abriu um novo preço, que se encerrou após a reversão, né, nesse fundinho aqui, tá? Então aqui nesse lote eu tenho esse conjunto de velas vermelhas, elas me formam um microlote de venda, certo? Que ela é constituída por dois microlotes, certo? Eu tenho um lote de venda, que ele é constituído por dois microlotes, tá? Aqui, ó. Essa vela isolada e esse conjunto dessas três velas. Então essa aqui, ó, ela deu início e encerrou o preço nela, certo? E aqui abre um novo preço. Agora vamos para alta aqui para vocês entenderem. Que eu vou marcar só esse aqui para me explicar, tá? Não vou sair explicando todas as minhas marcações. Aqui o que aconteceu? Ó, que formou a reversão, certo? Aqui eu tenho essa segunda vela, porém ó, ela fechou expirada, né? Ela não tem pavio superior, tá? Então automaticamente ela fechou o preço aqui atrás, certo? Essa terceira vela, ó, ela abriu também expirado, é um comando, certo? O que acontece? Então ó, aqui já essa segunda vela fala que ela não tem interesse nenhum daqui para cima. E essa terceira vela, ela fala que daqui para cima é tudo novo, tá? Deixa eu só adicionar a pessoa.
Então daqui para cima a gente tem tudo novo, certo? Aqui aconteceu o fechamento desse microlote, tá? E aqui iniciou um novo preço também. Daqui para cima é tudo novo. Então a gente tem assim mais ou menos, para ficar visualmente para vocês entenderem, tá? Ó, aqui eu tenho essas duas primeiras velas aqui. Eu tenho um microlote, certo? Esse conjunto todo aqui é um microlote. Porém, dentro desse microlote eu tenho sublotes, né? Aqui forma um preço. E esse aqui forma mais um preço, tá? Então, dentro desse microlote de compra, eu tenho três outros microlotes, tá? Que o microlote é um conjunto de duas ou mais velas, tá? Nessa parte de lote a gente vai trabalhar na próxima aula. Isso aqui é só para vocês entenderem o conceito da taxa dividida, certo? Em outras palavras, a taxa dividida ocorre sempre quando o preço se inicia ou termina. Eu coloquei aqui para repetir até memorizar, tá? Porque é um conceito que você vai levar para sempre no seu operacional. Taxa dividida, ela surge, né? Ela ocorre sempre quando o preço ele se inicia ou ele termina. Ele se inicia porque é quando aparece um comando, ele termina quando aparece uma vela expirada, certo? Como é formada a taxa dividida? A taxa dividida ela pode ser constituída por comando e final de taxa, que é as duas velas careca, tá? Uma é careca na abertura, a outra é careca no fechamento. Tá certo? Aqui embaixo a gente tem um exemplo. Ó, essa primeira vela aqui é o fechamento de preço. Essa aqui também, ou um candle expirado, tá? Essa segunda vela é um comando, certo? É um comando. A diferença entre um comando e uma taxa de a diferença entre um comando, né, e um fechamento de preço ou um candle expirado é a questão do lado que fica sem pavio, tá? O comando ele não tem pavio na abertura e a vela expirada, o fechamento de preço, ela não tem pavio no fechamento, tá? Aqui é a segunda situação, comando mais uma vela comum ou a vela expirada mais uma vela comum, que é o nosso segundo exemplo aqui, tá? Aí eu tenho uma vela expirada e uma vela comum. Eu tenho uma vela comum, que é uma vela de força, né, um spin top, e um comando, certo? Eu tenho uma vela expirada e uma vela comum e um comando de alta, tá? Aqui a terceira situação, a mesma situação do item acima, todavia aparecem topos e fundos. Essa daqui é a taxa dividida de topo ou fundo, tá? Aqui, ó. Sempre quando você chegar numa região de topo ou fundo, identificar o aparecimento de uma vela normal e uma vela careca, ou pode ser duas velas careca, tá? Que fica até mais forte, mas geralmente, assim, 90% dos casos é uma vela comum e uma vela careca, você vai ter uma taxa dividida de fundo ou uma taxa dividida de topo, tá? Essas marcações são umas marcações muito fortes, tá? São regiões muito fortes de marcações. Vejamos cada uma delas, eu já passei a explicação, né? Veja que temos um candle expirado mais um comando, e a junção desses dois candles nos dá a taxa dividida, aqui, né? A taxa dividida é essa junção, tá? Essa parte aqui seria a simetria entre o fechamento de um e a abertura do outro, tá? Importante, a taxa dividida mais forte e confiável é a que é formada por dois candles, a de fechamento de preço, final de taxa, e o outro sendo um comando único. Esse exemplo aqui, tá? De dois candles carecas, eles são, assim, ela é a nossa taxa dividida mais forte, tá? Resumidamente, temos que
Ocorre taxa dividida quando aparecer uma vela de comando, encerrando um ciclo. Já o candle seguinte dá continuidade ao ciclo anterior. As velas têm que ser da mesma cor, salvo quando for taxa dividida de topo ou fundo, que aí alterna, né? Uma vermelha e uma verde se for de fundo, ou se for de topo é uma vermelha e uma verde. Opa, ao contrário, né? É de topo é verde, aí a que faz a reversão é vermelha. Aí se for de fundo, vem na sequência vermelha, aí aparece um comando, certo? Geralmente é um comando saindo da região do fundo, verde, tá? A taxa dividida é sempre quando o preço começa ou termina, que é a parte careca, tá? A parte sem pavio. Importante, sempre marcar os pontos das taxas divididas, pois são pontos fortes. Esses pontos aqui, por que eu marquei que são pontos fortes? Eles são pontos fortes onde você vai trabalhar três situações, tá? Vocês vão trabalhar provável região de travamento, você vai trabalhar reversão, né, quando travar, você vai trabalhar retração e você vai trabalhar a questão do rompimento, né? Que daí ele vai fazer o drawback, que é o retorno, né? Ele rompe, ele retorna, aí você trabalha, é como se fosse um pullback, só que é o contrário, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês rapidão as duas situações. Ó, o pullback rompeu, certo? Ele vai romper uma região aqui passada, tá? Ele vai retornar, vai testar a região, não vai ter força e vai continuar o fluxo anterior, tá? Esse aqui é o pullback, certo? O drawback é o contrário. É a mesma situação, só que é o contrário, tá? O drawback é assim, ó. Está em impulsão, vai fazer a correção, certo? Aí vai ter a região aqui de, de resistência, né? Um suporte que foi rompido virou uma resistência, aí ele vai fazer o retorno, tá? Só muda aqui assim, aí o pessoal tudo pullback, só que aí o pessoal eles deram as denominações, né? O pullback é quando o rompimento o retorno acontece na parte da baixa, né? Acontece na parte da baixa, certo? Aí quando o rompimento é de alta e faz o retorno para buscar a região rompida, eles chamam de drawback, tá? Aí fica a critério de como vocês vão querer usar. Drawback, pullback, é tudo pullback. Marcações na velas, comando e expirado. Começaremos abordando o comando, logo em seguida a vela expirada e por fim controle de região. Vejamos cada uma delas. No comando, deixa eu marcar aqui. Ó, no comando, que está autoexplicativo, né? Ó, a vela comando de baixa, ela abre aqui em cima, certo? Ela abre em cima e desce, tá? O comando de alta, ele abre aqui embaixo, tá? E sobe. Então, assim, quais são os seus pontos de defesa na vela de comando? É a região de 50% e a abertura, tá? Os pontos de defesa são os 50% da vela e a abertura, dessa vela, tá? Por que são esses dois pontos e não o fechamento? Porque, não sei se vocês já perceberam que eu sempre bato naquela questão, tá? A vela tem que abrir simetricamente e subir. No caso da leitura para put, certo? E para a leitura para cá, ela tem que abrir simetricamente e descer, tá? Por quê? Porque quando ela faz essa movimentação, ela tende a vir buscar ou 50% ou a questão da abertura, que é uma região de defesa muito forte, tá? Da vela. Ela abre e faz essa movimentação da negativação que o pessoal chama, né? Ela abre e desce negativando. Eu tenho a minha leitura confirmada que ela vai subir, tá? Por quê? Porque essa região aqui, ela vai ser repelida para fora, tá? Ela vai ser expelida para fora, ela vai ser um bate-volta, tá?
ela vai testar os 50% ou se essa pico de abertura for muito forte, ela vai testar aqui a questão da abertura e ela vai ser jogada para fora, tá fazendo a retração da vela, tá? Que é o que eu chamo de pullback para a mesma vela, tá? Na vela expirada, também marcamos a questão do o 50%, porém aqui é o contrário, tá? Aqui marcamos aqui, ó, aqui nós marcamos ó, a questão da vela expirada, ó, ela abre aqui, certo? Ela teve ó, a entrada de comprar, a atuação de compra, porque ela abriu, subiu e foi rejeitado, né? Movimentação de alta e ela sofreu uma ignição ou uma injeção de venda, tá? Por isso que ela fechou aqui embaixo. E ela fecha aqui embaixo. A vela expirada de alta também, ó, ela abre aqui, ou melhor, vamos marcar aqui. Ela abre aqui neste ponto, ela desce, certo? Porém, ela tem uma rejeição da movimentação de baixa e sofre uma entrada de compradores, tá? Uma ignição que ocasiona o fechamento dela aqui em cima, tá? Então, quais são meus pontos fortes para vela expirada? A região dos 50%, né, a metade dessa vela, e o seu fechamento, tá? Por que que eu estou falando aqui o fechamento? Porque é na junção dessa vela com mais uma outra que você vai ter a taxa dividida, tá? Aí vamos supor, vamos colocar como exemplo essa verde aqui. Vai fazer toda uma movimentação, vai fazer a correção, a hora que o gráfico, o preço, né, chegar nessa região aqui, você vai ter esses dois pontos de defesa para ser trabalhado, tá? Vamos lá para a próxima. Comando controle de região. No comando controle de região, ele é marcado os 3 pontos, tá? Ele é marcado abertura, fechamento e 50%. Ó, aqui marcamos a abertura, 50% e o fechamento. Abertura, 50% e o fechamento. Por que é marcado esses 3 pontos? Porque ele é 3 pontos de defesa muito forte, ele não tem pavio aqui, tá? Então ele não tem essa vela em si, ela não sofre a ação de uma vela contrária, de uma força contrária, tá? Aqui ela é só vendedores que está predominando nessa vela. Não tem ação de compra aqui. E nessa daqui predomina só compradores, não tem ação de venda, tá? Porém, esse candle aqui você não opera ele de imediato, igual foi explicado na aula passada, né? Você espera uma movimentação, 3, 4 candles, vai fazer a correção, aí a hora que voltar para buscar uma dessas 3 marcações, você já tem a leitura para fazer sua entrada, tá? Por que marcar os 50%? Os 50% é marcado justamente porque o candle de comando, ou a vela expirada, né? Ou o comando de região, ele tem muita força. E caso o candle atual entre na região do comando, ele será repelido, ele será expulso para fora. É o famoso bate-estaca, ele bate e volta nele. Ele vai dar aquele pico de vela e vai ser repelido para fora. Ou seja, caso o candle atual abra e já busque a nossa região de 50%, dentro do lapso temporal de 10 a 15 segundos iniciais, temos a possibilidade de realizar o trade para retração ou pullback para a mesma vela. Marcações. Pessoal, até nessa parte aqui, vocês têm alguma dúvida, tem alguma pergunta? Ou tá tudo certo? Que aqui a gente já vai começar a parte de marcações e já vai explicar algumas entradas. Tudo certo agora. Perfeito. Vamos lá, marcações nas taxas divididas. Todas as informações que a gente trabalhou acima, tá, vai ser colocado em prática agora. Quando identificamos uma vela expirada mais uma vela comum, marcamos o fechamento do candle expirado mais o pavio da vela seguinte.
Esse pavio a gente vai trabalhar sem ser na próxima aula, na outra, tá? Que na próxima a gente vai falar sobre lote. Aí na próxima a gente vai abordar a questão da nova alta e nova baixa, tá? Na nova alta e na nova baixa a gente vai trabalhar a projeção, certo? Ó, aqui eu tenho um candle expirado, tá? Deixa eu só começar aqui do início. A gente tem uma vela expirada, certo? Aqui um fechamento de preço. A vela seguinte é uma vela comum, né? Uma vela de força. É um spin top, né? Eu tenho um fechamento de preço, uma vela expirada. Eu tenho um spin top, tá? O que acontece? Eu identificando essa situação. Ó, aqui embaixo aconteceu a minha reversão, tá? E o preço começou a subir. Quando chegar nessa região aqui, eu identificando visualmente, eu tenho esse conjunto de candles, eu já venho aqui, pô, eu posso fazer a marcação, tá? Na junção desses dois candles, tá? Que é o fechamento da vela expirada e a abertura da vela seguinte, a simetria entre eles, tá? E eu posso marcar também o pavio aqui em cima. Por quê? Esse pavio ele é uma projeção de alta, tá? Porque o candle ele abriu, tentou subir, ele foi rejeitado e desceu para baixo, tá? Essa parte de projeção a gente vai trabalhar junto com o conceito, né, da projeção de alta e de baixa. A gente vai trabalhar junto com a nova alta e nova baixa, tá? O que acontece? Então, ó, formou, deixa eu só tirar aqui essa, fez uma reversão, chegou um candle mais ou menos aqui assim, tá? O que acontece? O próximo candle que ele abrir e dar um pico de vela aqui na minha região, tá? Em qualquer uma dessas duas marcações, eu tenho uma leitura para mim jogar ele para baixo, tá? Eu entro para fazer a retração nele. Por quê? A partir do momento que o candle eu tenho uma movimentação de alta, certo? Porém, a partir do momento que o candle ele abre e sobe, dando um pico de vela, buscando a minha região, eu tenho a seguinte leitura, que ele teve muita injeção de preço e ele vai sofrer uma retração na região do fechamento, tá? Assim, a minha leitura correta dessa vela seria, ela teria que abrir aqui, fazer aquela negativação, certo? Aí eu jogava ela para cima, por quê? Porque ela tem essa região aqui para ser buscada, tá? Deixa eu só mostrar aqui. Peraí, deixa eu mostrar aqui, fica mais prático. Olha, eu tenho a região, uma defesa para ser buscada, certo? A minha vela, para me fazer a leitura para cá, ó, ela teria que abrir aqui, simetricamente, né? Descer, tá? Ela chega num patamar que eu considero razoável, eu jogo para cima e ela vai fechar, ou rompendo aqui essa região, ou pode fechar aqui nessa região, deixando um paviozinho, tá? Geralmente tende a romper aquela região, tá? Então você tem duas leituras aqui, tá? Se você fez a reversão, identificou, estou com a estrutura de alta, ela está, como que fala? Ela tem uma marcação para ser trabalhada, né? Uma defesa para ser buscada. A minha vela abriu e negativou, eu jogo para cima. Mas ela abriu e subiu direto. O que eu faço? Se ela abrir e dá um pico de vela para buscar sua marcação, você joga para baixo. Tá? Aqui você entra de put, porque ela vai retrair nessa região aqui. Tá? Por que ela vai retrair nessa região? Porque aqui ó, é domínio ou defesa de vendedores. Tá? Quem está concentrado nesse polo aqui são os vendedores, por isso que ela vai ser jogada para baixo. Tá bom? A mesma situação aqui na movimentação de alta. Deixa eu só mudar a cor aqui para ficar visualmente mais fácil. Trabalhou, subiu, fez a correção. Chegou uma vela, apareceu uma vela aqui na minha região, tá? Olha, eu tenho espaço para ser trabalhado. O que acontece? A próxima vela, ela tem que abrir, subir, certo? Se ela subir,
eu tenho a leitura para put, eu jogo ela para baixo. Por quê? Porque ela tem esse espaço aqui para ser trabalhado, tá? Aí ela vai ficar mais ou menos assim. Tá? Pode até deixar um paviozinho aqui, às vezes não deixa, certo? Agora, se essa minha vela atual, ela abrir aqui e já descer dando pico de vela na minha região, eu vou jogar ela para cima, tá? Aí eu entro com uma retração, que provavelmente ela vai ficar mais ou menos assim. Ela vai deixar um pavio de rejeição, tá? Que seria a retração. Por que ela vai acontecer isso? Porque a minha região aqui é domínio de compra, tá? Esse ponto todo aqui é domínio de compra. A concentração de compradores aqui é muito grande. Então, a partir do momento que ela abre e dá o pico de vela para essa região, ela vai ser repelida para fora, tá? Vai acontecer o bate e volta, né? Já quando identificamos um comando mais uma vela comum, aí marcamos a abertura do comando, né? E o paviozinho que aqui já é o contrário, tá? Aqui não é projeção. Deixa eu só explicar. Ó, eu tenho um comando, certo? Comando. O que acontece? Esse pavio aqui anterior ao meu comando, ele é uma nova baixa. Esse pavio aqui superior é a minha nova alta, tá? Porém, essa parte aqui a gente vai entrar sem ser nessa na próxima aula, tá? Sem ser quer dizer, melhor, sem ser na próxima aula, na outra. Sem ser a de sábado agora, né? Acho que na terça. Tá? Então essa aqui é uma região de defesa, tá? Esse paviozinho, interpretem esse pavio como uma região de defesa. Quando vocês tiverem um Kendo careca e um paviozinho, o pavio é uma defesa, tá? O que acontece? A mesma situação que eu expliquei antes, tá? Para movimentação, apareceu um Kendo, tá? Ele tem espaço aqui para ser trabalhado. O que acontece? Essa vela abriu e subiu, você joga para baixo, tá? Se ela abrir e negativar, você vai jogar para cima, por quê? Porque ela tem um espaço ali para ser trabalhado, tá? Mas a vela atual agora chegou e travou aqui na primeira marcação, e aí? E aí, você na próxima agora, você vai jogar para put, tá? A sua leitura é para put, porque ela travou na região de defesa, que está dominada por venda, certo? A mesma situação aqui. A minha vela aqui abriu e travou aqui na segunda marcação, que é do comando, tá? Que forma aqui a taxa dividida. A próxima, a sua interpretação aqui é para cal na próxima. Ela pode fazer assim, ó, essa próxima vela, ela vai abrir aqui na linha da divisão do preço, né? Ela vai descer. Se ela descer, melhor ainda, você joga para cima, tá? Por quê? Porque ela vai retrair, ela pode até fechar verde, mas vai achar pode até fechar vermelho, mas vai ser um vermelho, tipo um doji, um doji, um martelo, tá? Vai ser um candle bem fraquinho e vai deixar uma rejeição muito grande aqui, tá? Por que disso? Porque aqui ela tá na região ar. Essa vela aqui, ela demonstrou que ela não tem interesse em descer mais, certo? E aqui embaixo é domínio de compradores, tá? Por isso que quando ela nasce e vem para dentro da região de domínio de compra, ela é expelida para fora, tá? E por fim, quando identificamos a formação de um comando e uma vela expirada, marcamos a abertura de ambos. Abertura aqui coloquei errado, tá? Por que eu coloquei errado? Depois eu vou corrigir o PDF e mando no grupo. É que aqui, ó, esse aqui é fechamento e esse aqui é abertura, tá? Ó, fechamento
e a abertura. Acho que na hora de revisar eu acabei pulando essa parte aqui e não vi. Mas sempre quando vocês identificar dois candle careca, né? Sendo, provavelmente vai ser o primeiro uma vela expirada e o segundo um comando, você vai marcar a junção dos dois candles. Essa junção é formada pelo fechamento da vela expirada e a abertura do comando, tá? Que é a simetria entre ambos, certo? Essa daqui é uma região muito forte, tá? Como fazer as entradas? No geral, temos a seguinte possibilidade de se fazer as nossas entradas. É o operacional de modo geral, tá? Reversão, rompimento, retração e continuidade do movimento. São esses 4 tipos de entradas que a gente trabalha, tá? Todavia, na lógica, nossas entradas são baseadas em 3 cenários, quais sejam a retração, que é o pullback ou o drawback, tá? Só que aí aqui está colocado como rompimento, porque ele vai romper e vai fazer o retorno, tá? Retração, reversão, quando ocorre travamento na região, e o rompimento, que é o drawback, né, que é o retorno. Retração. Quando o candle atual nasce e vai buscar os 50% ou a abertura do comando, dentro dos 10 a 15 segundos iniciais da vela atual, entramos para a retração, pullback, para a mesma vela. Reversão. Caso não ocorra a movimentação pretendida dentro dos 10 a 15 segundos iniciais, aguardaremos o candle atual se fechar. Caso feche com o corpo travando na simetria, ocorrerá a reversão para o próximo candle. Rompimento das marcações. Já se fechar rompendo as marcações, aguardamos o candle que nasceu vir buscar alguma das marcações para entrarmos de drawback, que é o retorno, tá? O drawback ele significa retorno, tá? Passemos para a parte prática. Veja a imagem abaixo. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, o primeiro e o segundo candle, eles formam uma taxa dividida, certo? Aqui eu tenho uma vela expirada e uma vela de força. Aqui aconteceu a reversão, essa aqui validou a reversão. A minha terceira vela, ela fechou, a minha terceira vela vermelha, né? No caso é a quinta vela aqui da movimentação. Ela fechou travando o corpo na minha marcação, tá? Quando ocorre esse travamento, a minha leitura para a próxima vela é para cá. Por quê? Ó, aqui eu tenho aqui, daqui para baixo é domínio de compra, certo? E o pavio aqui já me sinaliza a entrada de compradores nessa região, tá? Aí por isso que eu teria uma leitura para cá nesse sexto quinto. Aqui no exemplo, essa vela ela abre e desce. No que ela desce, eu jogo para cima, tá? Fazendo a leitura para cá. Ó. Esse primeiro exemplo é de travamento, tá? Vamos lá, o segundo exemplo. Esse aqui foi o que a gente falou ali em cima, né? Ó, tem uma vela expirada, uma vela de força. Aqui embaixo tem um comando, porém aconteceu a reversão, tá? Essa quarta vela ela engolfou a anterior. E até chegar aqui na minha marcação eu tinha um espaço a ser preenchido, certo? Eu tenho esse espaço aqui para ser preenchido até chegar na minha marcação. Para quem estuda a psicologia dos candles, ele tem uma premissa de que se tem espaço, cabe vela, tá? Aqui o que acontece? Para mim fazer uma leitura para cá nessa vela, que seria a quinta vela, ela teria que abrir, descer, para me jogar para cima, tá? Por quê? Porque eu sei que ela tem espaço, ela vai ter que buscar essa região aqui, tá? Da minha marcação, ela vai ter que buscar esse ponto aqui. Porém, se vocês observarem aqui na quinta vela, ela abriu e subiu direto, tá? Ela abriu e subiu direto, ela abriu e subiu direto. Ela chegando aqui na minha região, dentro de 10 a 15 segundos iniciais, o que eu vou fazer? Eu vou dar um put nela, vou jogar lá para baixo, tá? Por quê? Porque ó, daqui para cima
eu tenho um domínio, certo? Eu tenho uma marcação muito forte de venda e eu tenho um domínio aqui dessa marcação para cima, é dominada por vendedores, tá? Ela pode até fechar verde, mas você ganha na taxa, tá? Aqui, ó, esse exemplo aqui é o drawback, tá? É o retorno que o pessoal fala. Esse exemplo aqui, gente, acontece muito no gráfico, tá? Ó, eu tenho a primeira vela, certo? A segunda vela. Minha primeira vela é uma vela de força, a segunda vela é um comando, tá? Aqui eu tenho a formação de uma taxa dividida. E aqui eu também tenho minha projeção de baixa. O que aconteceu? O que aconteceu? A reversão, aqui validou, a quarta vela validou, rompeu. É uma vela de força, certo? A quarta vela, ela rompeu tanto a minha nova baixa quanto a minha taxa dividida, tá? O que acontece? Em 90%, não vou colocar nem 95%, 90% dos casos, que raramente nessa situação que ela abre e sobe direto, tá? Em 95% dos casos, você vai identificar esse padrão aqui, ela vai fazer isso aqui, essa movimentação inicial. Ela abre e desce para buscar sua marcação. Buscou a marcação, você joga ela para cima, tá? Porque ela vai ser repelida, certo? Esse padrão aqui, esse padrãozinho, se vocês quiserem printar para dar uma memorizada nele, tá? Acontece muito no gráfico, tá? Principalmente quando é ponto de reversão, assim, de correção de movimento, tá? Aqui é praticamente a mesma situação da cima, só que é o contrário, tá? Ó, aqui uma vela de força, um comando de alta, né, formou minha taxa dividida. Aqui eu tenho um pin bar, né, sinalizando a reversão, reverteu. Ó, ele rompeu a minha marcação e deixou um paviozinho indicando que ele tem interesse de descer mais um pouco, tá? O que acontece? A minha vela seguinte, ela abre e sobe testando a minha marcação, tá? No que ela abre e toca a minha marcação, eu jogo ela para baixo, tá? Fazendo um pullback para a mesma vela, certo? Esse caso aqui é interessante, ele acontece algumas vezes, tá? Ele acontece muito em OTC, que o OTC tem bastante, principalmente candle de controle de região, tá? Que é esse candle aqui sem pavio, tá? Ó, vem uma movimentação de alta, aqui eu tenho um controle de região, eu tenho um comando de alta, né? Fez uma taxa dividida. O que acontece? Ó, aqui tem um candle sinalizando a reversão, reverteu. Aqui em tese eu teria uma estrela da noite, certo? Estrela da manhã, né? Esse padrão aqui da terceira, quarta e quinta vela. Porém, aqui eu tenho a seguinte situação, tá? O quinto candle ele não deixou um paviozinho indicando que tem interesse de descer, tá? E esse paviozinho tinha que pelo menos triscar nessa minha marcação, tá? Aqui. De preferência rompendo, né? Triscar tava bom, mas se ele rompesse, ele me sinalizava que ia descer mais um pouco. Eu não tenho um pavio, então eu tenho uma vela que fechou expirada dentro de uma região de domínio de compra, certo? Aqui, ó. Enquanto não romper essa marcação aqui, enquanto essa vela, a quinta vela não romper essa marcação, aqui é o domínio de compra, certo? Qual que é a minha leitura para a próxima vela? Se a minha próxima vela abrir e vir buscar essa marcação, eu jogo ela para cima, tá? Foi o que aconteceu aqui no exemplo. Ela abriu em gap, desceu, subiu e fechou no ponto ali onde era para ser abertura, tá?
ela retraiu aqui por causa dessa, tanto da taxa dividida quanto do domínio de compra aqui, tá? Nesse espaço. Esse é um exemplo também que acontece bastante, certo? O candle, a vela, antes da nossa entrada, ela expirar dentro do domínio de compra ou de venda, tá? Então, aqui você tem uma taxa dividida forte, né, que é constituída por dois candles careca. Você tem um padrão de candlestick de reversão, né, formou um harami. Subiu, porém, ó, ele subiu. O corpo do quarto candle praticamente fechou dentro do pavio do terceiro, certo? Isso aqui me indica uma indecisão do mercado. Mas aqui, como que eu vou fazer minha leitura na próxima vela? Aqui tudo depende da movimentação inicial, tá? Ó, ela abriu, desceu. Aqui essas duas velas, elas formam o domínio de compra, né? Então eu vou jogar ela para cima, tá? Se ela abrisse, subisse, eu jogava ela para baixo, tá? Mas aqui a movimentação inicial que a quinta vela fez foi abrir e descer, tá? Então aqui a gente teria uma leitura para calma, certo? Aqui eu tenho um exemplo de taxa dividida de fundo, tá? A mesma interpretação da taxa dividida de fundo se aplica para a taxa dividida de topo, tá? Ó, eu tenho uma vela vermelha, apareceu um comando fechando essa movimentação de baixa e ocasionando a reversão. Reverteu. O que acontece? Ó, aqui eu tenho esse pedacinho aqui. Ó, essas duas velas aqui formam a taxa dividida de fundo, certo? E com o fechamento dessa quarta vela eu tenho um domínio de compra. Aonde que a minha sétima vela expirou? Ela fechou, certo? Expirada dentro dentro de um domínio de compra, tá? Qual que é a minha interpretação? É aquilo, né? Se ela abrir e descer, eu jogo ela para cima, tá? Se ela abrisse e viesse buscar essa linha do pavio aqui, desse candle, do sexto candle, ou que coincide com 50% praticamente da sétima vela, aí eu jogava ela para baixo, tá? Só que aqui o que aconteceu? Ela, ela abriu, desceu, então eu jogo ela para cima, tá? Mais para frente, se você tiver bastante prática, vocês vão ver o pessoal pegando a entrada de put e call na mesma vela. Aí a gente fica, mas por que entrou, né? É por causa dessas defesas, tá? Ela abriu aqui, buscou a região de fundo aqui, que é o domínio de compra. Você entra com call para ela subir. Ela buscou a região aqui da defesa de venda, você joga put para ela descer, tá? Mas isso aqui a gente entra mais lá para frente, tá? Pessoal, alguma pergunta nessas explicações aqui nas questões das entradas? Pode ficar à vontade para perguntar. Ô, João, boa noite. Boa noite. João, com tudo isso que você explicou aí sobre a vela, a gente casaria junto com os fractais, junto com o volume e tudo? Sim, uhum. Então, no caso, uma anomalia ali na terceira vela, que formaria o fractal e alguns exemplos que você mostrou, com o volume contido ali na quarta vela. Ali, isso. Acho que era no exemplo mais para lá, aí, eu acho que é aqui. Daí, com o volume contido ali na quarta vela, na quinta, a gente poderia fazer aqui esse movimento de pullback? Na retração você fala, né? Poderia sim. Na retração, desculpa, na retração. Sim, validaria ainda mais Validaria ainda mais, né? uhum. Tipo, um esforço tivesse resultado ali, um esforço muito grande da quarta vela, com o resultado esse, né? Isso, uhum. Ó, vamos fazer aqui rapidão só para a barra de volume aqui é simétrica, né?
indicando a contenção. Aí você tem essa interpretação, né? Abriu, subiu, seja, ó, peraí, tem alguma coisa errada, né? Ela teria que ser uma barra de volume maior que a anterior para indicar força, que é a ignição, né? Dessa nova movimentação. Aí aqui com a barra de volume contida você interpreta, ela é um padrão de continuidade, certo? Porém, para você entrar para a continuidade aqui de imediato, ela tinha que abrir e descer aqui, né? Ela tem que abrir, descer e você joga para cima, tá? Para uma ou duas velas. Aqui no caso, como ela está contida, você pode fazer essa movimentação. Junto às confluências, né? Você tem o volume contido, só que você tem um padrão de candlestick de reversão. Porém, você tem, ó, acabou de vir a movimentação de baixa, né? Você tem uma trava bem aqui, ó. De imediato já tem uma trava bem aqui. Tem espaço para ser buscado. Porém, ela abriu e já deu um pico de vela, entendeu? Aí você analisa com o volume contido, você tem uma leitura para retração, tá? Trabalhando uma correção de preço, não é isso? Isso, aham. Entendi, top. Essa parte eu não consegui enxergar, não. Só tá melhorando. Assim, são bastante conferências, né? Aos pouquinhos você começa a treinar e ir juntando as informações. Deixa eu ver aqui como que o gráfico tá, peraí. A hora que a gente for para a parte de nova alta e nova baixa, o fractal ele te dá a nova alta e a nova baixa, entendeu? Mas isso aqui a gente vai entrar mais para frente. Deixa eu só achar um exemplo aqui para me mostrar. Ó, aqui a gente tem uma taxa dividida, certo? Aqui. Ó, trabalhou, não teve força para chegar aqui na região, acho que por causa dessa aqui mais para trás. Vamos ver aqui a região que veio buscar. Aqui, ó. Ó, a questão do volume aqui, ó, que você tinha mencionado. Ó, é o baixo volume, certo? Ó, abriu. Essa vela aqui de comando, ó, ela abriu, foi testar a região e retraiu no final, tá? Geralmente essas velas de comando, quando você vê com um paviozinho assim, ela retrai nos últimos segundos, tá? Mas ó, a interpretação que você vai fazer, ó, volume decrescente, sinalizando a fraqueza dessa correção de baixa, né? Essa primeira vela verde aqui, ela tem que ter um volume um pouquinho maior que essa segunda vela vermelha, tá? Para sinalizar a ignição dessa movimentação de alta. Como ela está com baixo volume, você já interpreta a fraqueza, certo? Mesmo aqui fazendo uma estrutura de alta, tá? Ó, por quê? Em tese, olha o tamanho desses candles, né? Aí se você analisar aqui, que era para ter mais ou menos uns 2 candles nesse pedaço aqui, tá? O que aconteceu? Foi um candle só que já buscou a região. Você pode interpretar essa primeira situação aqui, ó, abriu, veio buscar, tem que ser, esse pico de vela tem que ser até 15 segundos iniciais, tá? Se dentro dos 15 segundos iniciais ela tocou aqui na minha marcação dessa taxa dividida, eu entro para retração nela. Aí o que acontece? Eu tenho uma anomalia de esforço e resultado aqui, certo? Aqui eu tenho minha trava, tá? A minha trava aqui atrás, que é essa taxa dividida. O que acontece? Essa vela aqui, ó, ela abriu, desceu, eu tenho a leitura para cá, né, que ela veio buscar os 50% do comando, certo? Aliado aqui à estrutura de alta, né? Eu jogo ela para cima, né? Eu entro com cal. Aí o que acontece? Ela também foi, após a retração, ela deu um pico de vela para cima, tá? Buscando a minha região da minha marcação. Em que ela dá esse pico de vela aqui para cima, eu tenho como fazer uma leitura para put, para jogar ela para baixo também, tá? Aí isso aqui você pode conciliar essa leitura com a questão do volume.
certo? Mas assim, ó, o que confirma mais aqui é essa questão da região aqui, o domínio de defesa de venda aqui, ó, certo? Aí aqui, por que que essa próxima vela foi vermelha? Se você observar, a minha taxa está na abertura de candle, e essa candle aqui da retração, ele fechou o corpo travando na minha marcação, certo? Aliado à questão da anomalia aqui do volume, né, analisando esses três conjuntos de velas, eu tenho anomalia, né, que aqui foi exaustão, esse aqui foi absorção, certo? Aqui eu tenho a leitura para reversão, tá? Sempre conciliar, né? Questão quando a gente for analisar a questão do esforço e resultado. Ou se vai estar acontecendo a exaustão, ou se vai estar acontecendo a absorção. Para acontecer a reversão, tem que acontecer um dos dois antes, tá? Ou melhor, tem que acontecer os dois, porém, nunca eles vai estar com um casamento perfeito. Às vezes pode vir um antes e um depois, tá? Mais perguntas? Mais pergunta, pessoal? Nenhuma? Vamos encerrar? Aí eu vou estar editando aqui o vídeo, eu mando para o pessoal subir no canal. Ele subindo, eu já mando para vocês, tá lá no grupo. Beleza, professor. Perfeito? Boa noite, obrigado pela participação de todos. Obrigado, valeu. Obrigado, João. Valeu. Nada.